Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui para falar sobre o último filme da trilogia Bastan, que estreou agora na Netflix no mês de julho e que encerra todo esse trabalho que é inspirado nos livros da espanhola Dolores Redondo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os dois primeiros filmes e as minhas expectativas sobre o terceiro, e agora com esse lançamento, além de eu falar um pouquinho sobre o trabalho, eu vou falar também no final, mas eu aviso porque vai ter spoilers, o que eu entendi das resoluções da trama. Já adianto aqui que eu achei o melhor filme da trilogia, eu achei que tudo foi muito bem explicado e vou explicar um pouquinho mais com detalhes o porquê que eu gostei tanto dessa obra e o porquê que essa trilogia realmente vale muito a pena ser assistida. Como eu comentei, eu já fiz vídeo aqui no canal falando dessa trilogia, então eu falei um pouquinho dos dois primeiros filmes. Então se você ainda não assistiu O Guardião Invisível e depois a sequência chamada Legado nos Ossos, eu aconselho primeiro você assistir esse meu outro vídeo que não tem spoilers, não tem revelação nenhuma sobre essa terceira obra. Esse terceiro filme é o Oferenda à Tempestade, estreou agora em julho na Netflix. A Netflix não é a produtora, o estúdio que fez o filme é um filme espanhol, mas a Netflix ela tem direito de distribuição e também de produção. Tanto que a intenção dos produtores era lançar essa terceira obra nos cinemas. Porém, o que aconteceu? Veio um tal de coronavírus e bagunçou tudo. Então veio direto para streaming, tanto quanto os outros dois filmes anteriores. O filme Oferenda à Tempestade continua a história da Maya Salazar. Aliás, antes de eu começar, eu até queria comentar. No primeiro vídeo que eu fiz aqui do canal, eu falei duas pronúncias erradas. Primeiro, a Maya Salazar, que no vídeo anterior eu chamei em alguns momentos de Amália, perdão. E também o nome da trilogia, que é o nome da região onde é passada a história, que é Bastan. Não é Bazantan, como eu comentei no vídeo anterior, é Bastan. Inclusive, é falado muito sobre isso nesse terceiro filme, não deu para pegar bem a pronúncia. O filme inteiro, a trilogia inteira, de uma forma geral, ela é passada no País Basco, então ele tem um linguajar diferenciado, é um sotaque, é um jeito de falar realmente muito específico do espanhol, não é o espanhol tradicional, porque ele tem uma mistura um pouco de dialeto, tanto que em alguns momentos do filme, tanto quanto também dos outros dois filmes, eles falam em dialeto. Então, a pronúncia é um pouquinho diferente mesmo, isso rolou um pouquinho a confusão. Então, assim, o filme ele continua contando a história da Maya Salazar e da relação dela com a família, com o local onde ela nasceu, que ela teve um grande problema ali, acabou saindo daquela região e teve que voltar a trabalho, e principalmente sobre a investigação que ela está realizando. A Maya, ela é uma policial, ela está investigando alguns crimes que começaram com assassinatos de algumas adolescentes, e atualmente estão acontecendo alguns assassinatos de criança. E aí ela vai entendendo que os casos estão de alguma forma relacionados. Por que eu comentei antes que esse terceiro filme é o meu preferido da trilogia? Especialmente porque é o filme com mais explicações. Ainda bem, né? Afinal, estamos encerrando uma trilogia. Mas ele te dá todas as respostas que ficaram abertas nos filmes anteriores. Isso eu gostei muito. Eu não senti falta de nenhuma grande explicação nesse caso. Eu odeio quando colocam muito suspense, muitas pistas para algumas coisas e no final alguns detalhes ficam abandonados ao longo das produções. Nesse caso eu achei que explicaram muitas coisas, inclusive coisas que eu nem imaginava, e acabaram pontuando isso ao longo do filme. Eu gostei muito, até porque as duas primeiras obras, O Guardião Invisível e O Legado nos Ossos, elas são confusas, elas te entregam muitos mistérios, e além da questão da investigação pessoal, a gente ainda acompanha paralelamente a história pessoal da Maya, que tem as questões mesmo dela como mulher, com relacionamento, com casamento e tudo mais, e dela com os familiares. Então, por vezes, os dois primeiros filmes acabaram ficando um pouco confusos, coisa que pra mim não acontece nesse terceiro filme, que foi um filme grande, inclusive. Ele tem uma duração bem longa, justamente, acredito eu, pra explicar essas coisas que ficarem abertas nos dois primeiros. Assim como nos antecessores, Oferenda à Tempestade também mistura bastante a questão da mitologia basca
com as questões científicas, investigações, porque a gente está falando de uma investigadora de polícia que usa também tecnologia forense para poder descobrir seus casos. Então, é uma das coisas que eu mais gosto dessa trilogia, que já virou uma das minhas favoritas, e eu quero muito atualmente ler os livros. Eu andei pesquisando, isso eu comentei até no outro vídeo que eu tinha pesquisado, mas por enquanto estão chegando muito caros os livros aqui no Brasil, ainda não tem uma editora grande por trás para tentar aumentar muito a distribuição para que esse preço caia um pouco, mas assim que eu tiver condições, oportunidade de comprar os livros, eu quero muito ler essa trilogia, porque acredito que tenha sido, muitos detalhes do livro tenham sido trazidos realmente para o filme ao pé da letra, porque você vê que essa questão da mitologia é muito explicada durante os vídeos, os filmes, especialmente nesse último, que explica muita coisa da mitologia, pelo menos de uma forma geral, para que você entenda o que está acontecendo. Esse terceiro filme, ele começa da parte que parou no anterior. Aparentemente se passou um mês desde o último filme, tanto é que eles estão acompanhando o que aconteceu, os desenrolares do sumiço da mãe da Maya. Para quem não lembra, o filme anterior terminou com a mãe da Maya tentando matar o filho dela, só que quando ele descobriu que era um menino, ela não pôde concluir o ritual e acabou fugindo. Só que estava tendo muita chuva, inundações ali na região, e aí ficou como desaparecida. Tanto que nesse terceiro filme acredita-se que ela tenha morrido e o corpo dela tenha sido carregado pela chuva, né, para algum lago e tudo mais. E aí a Maya conseguiu prender o médico, que era o filho do caseiro lá da casa da mãe da Maya, e que ajudou a mãe da Maya a fugir, a Rosário, né, mãe da Maya, da penitenciária, do manicômio, né, que ela morava. E a partir daí as coisas desenrolam, porque a Maya, ela tá investigando um outro crime também, que é um assassinato de uma bebê, tanto que o começo do filme já começa com uma perseguição do suposto assassino desse bebê, e aí existem as conexões com os outros casos, assim como no filme anterior. Eu gosto muito que a Maya, assim como nos outros filmes, ela continua sendo uma personagem muito badass, sabe? Uma personagem valente, lutadora. As pessoas que trabalham com ela são todos homens e todo mundo respeita muito a opinião dela, eu acho isso o máximo. Ela é uma mulher que se impõe, uma mulher inteligente, só que diferente dos outros dois filmes, ela tá muito mais fragilizada nesse terceiro filme, e o que eu gostei também mostrou um lado muito mais humano dela, tanto é que ela, como um humano, ela não é perfeita e ela comete vários erros nesse terceiro filme, coisas que não eram muito mostradas nos filmes anteriores. Então eu achei a Maya nesse terceiro muito mais humana, muito mais fragilizada, o que realmente me conquista muito mais, né? Um personagem com camadas geralmente te acrescenta muito mais na história. Então eu gostei muito mais da personagem nesse filme. Por outro lado, também ela comete algumas irregularidades, algumas coisas que me incomodam, como por exemplo, a irritação dela constante no filme. Ela tá muito mais agressiva, muito mais impaciente nesse filme, o que é uma coisa natural, né? Estamos falando do auge, né, de toda a história, afinal existe uma conclusão no final desse filme, mas ainda assim essa sensação de irritação dela o tempo todo me agoniou um pouco, sabe? Deu um pouco de irritação em alguns momentos. Mas é tudo bem explicado e coerente com o término de uma trilogia, né? Os filmes foram baseados na trilogia de livros da Dolores Redondo, que além desses 3 livros, também lançou ano passado um prelúdio, ou seja, um livro que narra a história antes desse início, dessas confusões todas ali na região de Bandstand, que é o livro Na Face Norte do Coração, que ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas que conta a história da Maya na época que ela trabalhava no FBI. Eu não comentei aqui, mas comentei nos vídeos anteriores, a Maya, ela é uma policial que foi treinada nos Estados Unidos, tanto é que o marido dela é um americano, ela conheceu ele durante esse treinamento, e ela tem umas habilidades diferenciadas realmente que provavelmente veio desse treinamento. Inclusive, ela tem um mentor americano com quem ela sempre se comunica através do telefone. Então, presume-se que tudo isso é
narrado nesse livro Prelúdio. Não existe nenhum indício de que a Netflix tem a intenção de adaptar esse livro, mas eu ficaria muito feliz. Eu adoraria acompanhar essa história da Maia antes dela conseguir resolver toda essa situação com a família, dela ter voltado para a região ali onde ela morava. Acho que deve ser um bom livro e deve ser uma boa adaptação caso a Netflix tenha a intenção de adaptar. Vamos ver. A partir dessa parte aqui do vídeo, eu vou tentar trazer um pouquinho do que eu entendi da história, alguns detalhes com spoilers, então se você ainda não assistiu esse terceiro filme da trilogia, recomendo que para você primeiro assista o filme e depois volte aqui, porque aqui eu vou contar algumas revelações que talvez estraguem, né, a sua abordagem com o filme, você vai saber de algumas coisas do final. Então vai lá assistir, depois volta, mas enquanto isso já aproveita e se inscreve aqui no canal e dá like, tá? Então vamos lá. O que eu entendi dessa obra? Eu achei ela muito boa, justamente por causa dessa amarração entre as histórias. Eu inicialmente achei que talvez não tivesse muita conexão desse terceiro filme com o primeiro, porque não sei se vocês lembram, o que era o primeiro filme? A Maia, ela voltava para a região ali de Banstã, onde ela foi criada, ela se afastou da família porque ela tinha grandes problemas com a mãe era uma mãe abusiva, inclusive ao longo do filme a gente descobre que ela tentou matar a Maia mais de uma vez, que quem salvou a Maia foi o pai, e que no segundo filme a gente descobre que ela teve uma irmã gêmea que foi assassinada pela mãe. Então a mãe já tinha um ranço e provavelmente ao longo da infância e adolescência da Maia não foi nada fácil. Por isso ela deixou a região, deixou a mãe idosa e as duas irmãs lá no local e acabou tendo que voltar porque ali na região começaram a aparecer corpos de adolescentes mortas. Aqueles corpos eram encontrados nus, com alguns pelos em alguns pontos específicos, e elas estavam todas sem maquiagem, estavam com o cabelo penteado, bem angelical, bem inocente, como se fossem crianças, como se fossem bebês. E aí, nesse terceiro filme, que é o Oferenda à Tempestade, a gente entende que a conexão já começa a partir daquele primeiro filme. Porque no primeiro filme, esses corpos, eles são de meninas que eram para ter sido sacrificadas quando bebês e que não foram por algum motivo, como por exemplo, uma das crianças, a gente descobre que uma dessas adolescentes no caso, que ela era filha da irmã da Maia, da irmã mais velha, aquela que coordena ali a padaria da família. E aí a gente descobre que a intenção da mãe delas, da Rosário, era de matar essa criança, ela nasceu menina, né, só podem meninas, e que ia fazer essa oferenda, né, ia matar através de um ritual. E aí a irmã da Maia acabou fugindo com a criança e entregou para adoção. Então ela é uma das crianças que foram salvas desse ritual, desse sacrifício. Consequentemente, foi uma das adolescentes mortas durante esse período. E aí uma das pessoas que se envolveram com tudo isso, que foi os assassinos dessas adolescentes, era o atual namorado dessa irmã da Maia, que foi convencido pela Rosário. Por que as pessoas faziam esse ritual? Primeiro a gente tem que analisar que a região ali do vale, ele é uma região mística de alguma forma, não é muito explicado o porquê, mas existe uma mitologia ali, uma questão energética de alguma forma. Tanto é que no início do segundo filme a gente vê que vê através de um flashback realmente que ali no local existia um clã de bruxas, existiam pessoas que seguiam de fato a religião basca e acreditavam na mitologia basca e tinha essas crenças, então é muito forte ali na região. Tanto é que os moradores atuais, muitos deles ainda acreditam naquela questão mitológica, tanto que a tia da Maia em algum momento comenta sobre o Bajazan, que é no primeiro filme, que é o espírito da floresta, né, que eles acreditam que esteja envolvido. E nesse terceiro filme, uma das moradoras, que também é parente de um dos bebês assassinados, ela comenta sobre a Enguma, que é um outro deus também dessa mitologia basca, que acredita-se que mata as pessoas durante o sono. Então, os moradores da região até hoje também têm essa conexão muito forte com a mitologia basca. Então, o que aconteceu? Dentro desse cenário completo, existia uma seita, um culto, que foi formado pelo pai do juiz, que a gente descobre isso só no final. O pai do juiz, que acaba virando amante da Maia, ele, há muitos anos atrás, ele montou esse culto.
E o que ele ensinava, os preceitos daquela religião, né, daquele culto, daquela seita, era de que esses sacrifícios renderiam benefícios posteriores, que eles teriam algum tipo de vantagem posterior. Tanto é que todo mundo que fazia esse sacrifício depois enriquecia extremamente. O que também gerava um círculo muito poderoso em volta desse culto. Então as pessoas que participavam daquele culto, como elas depois enriqueciam muito, então aquele culto estava protegido através de grandes advogados, pessoas muito ricas, pessoas que tinham poderes financeiros e políticos para resolver toda aquela questão. Então, por isso que durante muitos anos aquele culto ficou embaixo dos panos. Muita gente não sabia, muita coisa era acobertada. Tanto é que tem um caso que até, inclusive, a mãe acaba meio que enlouquecendo, acaba explodindo o túmulo da filha dela e tudo mais, que até tenta matar a Maya no final, porque ela tá enlouquecida com essa história toda. Aquele núcleo daquela senhora deixa bem claro que tudo está sendo encoberto por pessoas que têm poder, por pessoas que estão acima das outras. Tanto é que a bebê dela morre no hospital e os donos, os chefes ali da pediatria do hospital eram os sogros dela. Então tudo foi muito encoberto, por isso que durante muitos anos muitas coisas não se sabiam. Inclusive, uma das linhas de investigações da Maya, dela e da equipe, é investigar alguns casos de mortes que não teve nem boletim de ocorrência aberto. Então a gente vê que existe também alguma coisa envolvendo os próprios altos escalões da delegacia, sabe? Dos chefes de polícia. Então a gente vê que realmente era uma seita que tinha muito mais coisas envolvidas que talvez não tenha sido trazido para o filme, mas sim para o livro. Por isso que eu tenho até curiosidade de ler os livros por causa disso. Uma das outras também entidades mitológicas que são citadas, isso no segundo filme, é o Tártaro, né? Lembra que as pessoas se matavam, acabavam se suicidando e colocavam o nome de Tártaro. Tártaro também é um ser mitológico, é considerado como se fosse o Ciclope, né, da mitologia grega. Ele é da mitologia basca. Então, também é mais uma ligação de que as pessoas que estavam ali realizando aqueles crimes, elas estavam ligadas a essa seita que acredita nessa mitologia, que acredita nesses sacrifícios. Bom, gente, foi isso. Eu tentei explicar mais ou menos o que eu entendi, meio por alto, mas eu achei o filme muito fácil de entender. Eu achei que explicaram muitas coisas que ficaram abertas no primeiro livro. Eu fiquei super curiosa para procurar mais coisas sobre esse ramo da mitologia, né, mitologia basca. Para fazer o vídeo anterior, quando eu assisti os 2 primeiros filmes, eu já tinha procurado bastante coisa para esse segundo também, mas agora eu fiquei muito mais com vontade de continuar lendo sobre o tema. Eu sou escritora, para quem não sabe, então acho que isso é mais uma das coisas que me motiva a pesquisar, porque aí já vai vindo um monte de histórias na cabeça, já vou criando um monte de histórias fictícias que, quem sabe, viram alguma história original minha, sei lá. Eu achei muito fascinante, gostei muito da trilogia, gostei muito de ter a oportunidade de conhecer muito mais a região, conhecer muito mais culturas diferentes. Eu não sei vocês, mas eu não tinha muito conhecimento sobre a Espanha, eu não sabia muito dessas divisões que existem dentro do próprio país, dessa questão do dialeto diferenciado, dessa região mesmo da Europa que tem uma cultura muito própria, né? Uma cultura própria, uma geografia diferenciada, enfim. Então eu gostei muito, foi pra mim uma surpresa muito gostosa toda essa trilogia. Então se você ainda não assistiu, eu recomendo muito. Vale a pena conferir. E se você assistiu ao vídeo até aqui, deixa um likezinho, me ajuda aí. Esse mês de agosto que tá chegando aqui agora, eu pretendo soltar esse vídeo sobre a trilogia Bastan agora no finalzinho de julho, e no mês de agosto a minha intenção é fazer uma programação diferenciada. Então vai ter bastante vídeo ao longo do mês. Eu já gravei muita coisa, já tenho muita coisa já pronta. Então eu recomendo você se inscrever no canal, clicar no sininho que tem ali do lado do botão inscrever-se, porque assim que toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado. E tem muita coisa boa vindo. Eu aconselho muito, você não vai se arrepender. É isso, gente. Um grande beijo e até a próxima.